Você vai assistir agora na TV Luso Brasileira Porto Alegre, Boletim Informativo, trazendo o que é destaque nos eventos sociais e culturais. Aconteceu no domingo 29 de setembro, na sede do Instituto Cultural Português em Porto Alegre, o lançamento da 51ª edição da revista Causótica, a revista científica mais conceituada da comunidade luso-brasileira do Rio Grande do Sul. Nesta edição, a revista homenageou o jovem autor e escritor João Riel, que vem construindo caminhos literários de alto e precoce merecimento. Pois João Riel, com apenas 28 anos de idade, já possui publicadas diversas obras e coletâneas em seu nome. O evento contou com a presença de diversas representações de agremiações, associações e academias literárias do Rio Grande do Sul. E ao meio-dia, foi servido aos autores que participaram da revista e convidados um delicioso almoço cujo cardápio foi bacalhau a Gomes de Sá, servido pelo chefe Ademir Alves. À tarde, autores, escritores e poetas participaram de um sarau literário organizado pela escritora Soninha Porto. Confira agora o ato de lançamento da revista Causótica, comandado pelo presidente do Instituto Cultural Português, professor Antônio Soares. Prezados autores e escritores que presidem a instituições ou associações culturais, o ato que ora se apresenta reporta-se ao lançamento da revista Causótica, revista de sócios das associações e academias maiores de Porto Alegre. O tema e a figura principal desta revista, ou deste número da revista, incide e recai num escritor jovem que, por mérito do que escreve, merecia este destaque e muito mais. Quero dizer, portanto, que o ato que fazemos é um ato de merecimento. O autor merece, a obra dele merece e o currículo dele extraordinário merece. Também quero lembrar que este merecimento nós o queremos sempre reconhecer. Por isso faço aqui uma parte que outra pessoa também, outro participante da revista Causótica, aparece com um currículo extraordinário. Um currículo literário e um currículo cultural. Nem sei qual é melhor e que mereça mais destaque. Seu currículo, o nosso homenageado João Riel, seu currículo da escritora Elizabeth Remoto, é um nome muito conhecido como Elizabeth Remoto, porque ninguém sabe pronunciar o meu sobrenome. Pois, ainda bem que ninguém sabe pronunciar, eu também não sabia, mas ela pronunciou e depois. E, portanto, o currículo dela, quero lembrar que é extraordinário. O ponto principal de um e do outro currículo são os cursos de pós-graduação, ou melhor, de doutorado e de pós-graduação. Não sei qual deles é melhor. Nem sei como conseguiram tantos e tantos cursos de pós-doutorado ou de pós-graduação. João Riel é um nome importante. E eu vou citar rapidamente as duas vertentes importantes de João Riel. A vertente cultural e a vertente literária. A vertente cultural teria a dizer isto, não é? Os tópicos principais. Aos 4 anos já sabia ler. Aos 11 anos, não? Ele às vezes diz que é 10. Vamos supor 11 anos e inicia-se a escrever poesia. Mas o que escreve já é com caráter definitivo. E ficou mesmo. Como é que aos 11 anos um jovem, não é, pode escrever
pode fazer um bom exercício, mas além do exercício literário que ele fazia, também já tem implicações, digamos, poéticas, criativas. Dos 11 aos 14 anos foi a fase da criação poética e com muito sucesso. Portanto, outro ato extraordinário é que aos 16 anos inicia o curso de Direito. 16 anos. Mais 5 anos está formado em Direito. E mal acabou o curso de Direito, já está cursando o pós-doutorado, o doutorado e depois logo os pós-doutorados, com uma rapidez incrível. Eu quero dizer que esta rapidez é muito importante. Não é? Como é? Por isso é um poeta de merecimento. Em tudo, é um autor precoce. Mas se passarmos à vertente literária, aos 11 anos já é escritor, sem mais nada. 11 anos. 11, aos 12, 13 e 14, apresenta-nos 3 livros imediatamente escritos. E aqui estão os livros, não é? Um livro. O título é O Fim com um Novo Começo, Histórias de uma Nova Vida. Vem o segundo livro, imediatamente um outro livro, Retalhos da Alma. Veja, um livro parece pouco volumoso, mas ele tem 100 e tal páginas. Mas o livro, a escrita é condensada. Podia ter o dobro de páginas, porque ele colocou 2 sonetos em cada página. Portanto, mais de 200 sonetos. E vem depois o terceiro livro, Partes de Mim. Este é o melhor livro dos 3. Onde realmente todos são da mesma idade, do mesmo tempo. Mas Partes de Mim é um livro extraordinário. Ele cultiva principalmente o soneto, como elegância e pureza de amor. É certo que muitos textos, poemas, escritos talvez os primeiros, ainda têm o sabor ao exercício poético. Mas o exercício poético também é literário. Mas aparecem de imediato os poemas criativos, principalmente o soneto. Partes de Mim está cheio desses pormenores, o soneto já criativo. Ou melhor, de temas, às vezes confabulados. Mas é que os sonetos, muitos e muitos, eles são já um ato esteticamente criativo. Mas isto é a parte literária por excelência. Mas a par disto, ele ainda cursava o curso de Direito, aparece-nos imediatamente com um livro, não é? Não sei porque é que sentiu esta vocação, interrompe a poesia para se dedicar ao Direito. E certamente fez muito bem. Se a vocação dele anunciada é grande, a vocação para o Direito parece que é maior. Título deste livro, ainda a meio do curso de Direito. Fenômeno corruptivo à luz da improbidade administrativa. Este curso teve várias edições, não foi isso? Esse livro. Foi mais uma edição, mas esse aqui foram 3 edições. Mas de seguida, a meio do curso. Mas, entretanto, ele terminou o curso de Direito, entra nos cursos de pós-graduação e os livros vão sucedendo com uma rapidez também grande e com originalidade. Então ele tem um tema predileto que o levou para a área de Direito. Mas ao levá-lo para a área de Direito é o jurista que fala. Mas a escrita, o escritor, portanto é um escritor de Direito, tem na mesma o valor. Eu vou pedir a ele que leia os 3 escritos de Direito que ele realizou também com muita rapidez. E o tema, primeiro, o tema é original. Um tema, creio que é inédito. Ou se não é inédito, é dos primeiros a fazer, a cultivar este termo, que são os erros, os vícios de quem rouba textos pela internet. É isso? São os crimes virtuais, né, professor? Os 3 livros que o professor falou são frutos de teses de mestrado, de doutorado e de pós-doutorado, cursado em Portugal e na Itália. O primeiro deles, a responsabilidade civil
pelos danos praticados nas redes sociais, uma análise dos crimes praticados na internet. Segundo livro. Em seguida, a responsabilidade civil pelos danos praticados nas redes sociais antes da vigência da Lei Marco Civil da Internet. Breve análise de alguns crimes cometidos no meio virtual. E continuando, aqui um resumo da tese de pós-doutorado cursado na Itália, ano passado, a defesa. Apontamento sobre violação dos direitos ligados à personalidade pelas novas tecnologias. Vejam, vários livros, vários cursos, mais esta informação. Ele ainda não terminou os cursos de pós-graduação ou de pós-doutorado. Creio que ainda falta um, não é assim? Mas isto ele, se quiser falar deste ponto, falo só para mostrar que é estudante, mas sempre já profissionalizado, já trabalhando, como é que ele conseguiu tanto tempo para realizar uma obra tão profunda e tão vasta. E nós agora vamos analisar alguns aspectos, aquilo que mereceu o destaque. E o primeiro nós vamos destacar o João Riel como a expressão maior e destacada na revista Causótica. Estar junto com um jovem brilhante, João Riel, tá? é um louvor. Tá? Estar aqui, sendo valorada pelo Instituto Cultural, em nome do Dr. João, do Dr. Antônio Felipe, tá? É uma honra. Eu pertenço a várias academias internacionais, nacionais, né? Associações, e produzo tremendamente, mesmo com limitações, que eu estou numa fase bastante difícil, não mental. Meus 12 neurônios funcionam. É físico. Eu estou com um problema grave de paralisia, da cintura para baixo. Então, com muito esforço, eu consegui, meditando, porque eu tenho uma espiritualidade e trabalho isso. É isso que me dá luz, é isso que me dá paz, é isso que eu transmito. Tá? Então, o meu agradecimento, como a avaliação pelo Instituto Cultural e demais escritores, né, além do presidente, né, não passou só pelo senhor, tá? Então, o meu currículo a nível de acadêmico, profissional e literário. Eu vou dizer algumas palavras, e fiz isso às 4 horas da madrugada. Quando eu recebi o e-mail dele, era 1 hora da madrugada, e eu não esquecia que eu deveria estar aqui, né? Ele sabendo a minha situação. Agradeço ao professor Antônio Felipe Soares, presidente destacado e brilhante Instituto Cultural Português e entidades outras luso-brasileiras e outras academias em conjunção, tá? Pela avaliação do melhor currículo escolar e literário e destaque em participantes de autores gaúchos. Sinto-me honrada como cidadã pela valoração dos meus feitos ao longo de minha trajetória profissional, como médica, professora de ensino superior, pesquisadora, escritora, poetisa, artista plástica, crítico de arte, literatura e cinema. Trajetória profissional destacado ao longo de diversas áreas das ciências médicas, saúde pública, humanas, sociais, educação e pesquisa, como na área da literatura, escrito, poeta, crítico de arte, literatura, cinema, artista plástico, manifestação criativa em pinturas, esculturas e design. Eu ainda faço, só que eu mudei, né? Eu não posso mais trabalhar no ferro e fogo, né? Então eu passei a fazer desenho de joias, de roupas, né? E pintura. Acredito estar cumprindo o papel de agente de transformação social, educacional, científico, cultural e artístico, econômico e político, voltado para a qualidade de vida e valorização do ser humano multidimensional. Todos nós somos seres multidimensionais. Todos nós somos criativos, inspirados,
Só que, por questões de autoestima, as pessoas são bloqueadas. Tá? Então, elas não realmente transferem para o papel, ou para a música, ou para as artes plásticas, todo o seu potencial humano. Agradeço aos meus pais pela vida, educação pautada em valores psicobiológicos, morais, éticos, sociais e transcendentes. O grande estímulo à independência, a enfrentar desafios, a buscar conhecimentos, amor pela leitura, música, belas artes e o respeito pela natureza, bem como diversas formas de manifestação da criatividade ao longo do meu desenvolvimento desde a infância e idade adulta. Eu comecei a pintar com 7 anos. Pastel, guache, tinta, quer dizer, eu sonhava, eu pegava uma tela e compulsivamente eu fazia. Hoje as crianças são chamadas, né, cristal, índigo e coisa assim, né? Dizem que eu fui uma criança, embora eu não nasci na década, né? Eu fiz 70 anos, né? Dizem que não aparento, mas eu não tenho vergonha de dizer, nem plástica nenhuma. Né? Agradeço a Deus pelos dons recebidos, a sua proteção, iluminando minha caminhada existencial, com fé, sabedoria, espírito de grande fraternidade humana. Amor incondicional e a realização de meus sonhos e projetos pautados em valorização da vida. Isso através de um estilo de vida saudável, manifestação de imaginação e potencial, de criatividade em obras de arte, na literatura, na poesia, no exercício profissional, na medicina, na docência, na pesquisa, na literatura. Então, a minha vida foi pautada, né? Eu, mesmo nos congressos médicos, eu declamava poesia e na época eu tocava piano. E tinha que deixar a música, né? Porque não se pode ser profissional, ou escritor, literato ao mesmo tempo, né? Então, para mim é uma honra e colaborar com o meu crescimento, porque nós somos seres de construção. Então, para chegar a ser um poeta digno de ser chamado poeta ou poetisa, escritor digno de ser escritor, e não se diz escritor, não? Tem que se ter a humildade, tem que se ter criatividade manifestada, inspiração, disciplina, porque para escrever nós temos que nos recolher e conectarmos com a nossa essência, com a nossa ânima, nossa alma, porque é ela que liberta palavras, ativa o inconsciente, libera e nós aí vamos criar. Cada um dentro das suas áreas, cada um com o seu estilo. Então, para mim, é um estímulo continuar. Posso estar fisicamente com paralisias, com crises, que vencerei. Eu sou uma guerreira, mas jamais meus neurônios ficarão paralisados. E continuarei contribuindo tanto que foi na revista, foi na jornal e foi também para os autores gaúchos, né? Então é o meu agradecimento eterno pela oportunidade, pela riqueza de compartilhar com todos e a gente está aprendendo diariamente. Minha gratidão a todos os presentes e os que não puderam comparecer por motivos alheios, mas recebi muitos e-mails e continuo. Eu fui postar no Facebook, eu não sou de postar nada, eu sou extremamente discreta. Então, entre só os grupos, né, alguns, e a Soninha que me promove, né, e que publica as coisas que eu faço, né. Então, a minha gratidão e a minha alegria e honra de estar aqui. Obrigada. E agora outro tópico se vai analisar, o João Rielo como poeta. Ele sentiu-se vocacionado para poeta e começou a escrever logo aos 11 anos. Permaneceu tudo no silêncio.
Em 2008, ele tinha uns 15, 16 anos e escrevia brilhantes artigos em revistas e jornais. E não é que um vizinho dele, um professor cheio de idade e cheio de sabedoria, leu o artigo e encomendou logo a João Riel para editar o livro dele. E João Riel, sim senhor, editou. Mas antes, usando de uma boa estratégia, ele verificou que tinha escritos já prontos, tão bons ou melhores do que esse professor já idoso. Imediatamente escreveu a primeira obra sobre história, genealogia e coisas da sua terra. E só no ano seguinte é que editou o livro do professor. E muito bem o fez. Ele tinha de afirmar o seu nome. E nessa altura ele já tinha muitos livros de poesia escritos. Os 3 livros que já foi referidos. Ele já era, portanto, um poeta já, digamos assim, já consagrado. Não era conhecido nem divulgado. Mas o tempo vai fazer isso. E a Adélia, a escritora e poeta Adélia, saberá dizer muito mais sobre o valor do escritor e o poeta João Riel. Bom dia a todos, a todas. É uma alegria estar aqui hoje, né? No Instituto Cultural Português, neste dia festivo, no lançamento da revista Causótica, com a bela capa e publicações do querido príncipe João Riel e participações de outros escritores renomados, onde eu me sinto privilegiada em estar também nesta revista. Chamo-o carinhosamente de príncipe, porque além de ser um homem jovem e lindo, ele é talentoso e correto. Carrega em sua bagagem muitas qualidades de insuperável talento e crescimento, tanto na área cultural, quanto nos seus estudos e trabalho com dedicação total. E o nome dele é de um príncipe, João Riel Manuel Rubler Nunes Vieira Teles de Oliveira Brito. É um nome de príncipe mesmo. Para que conheçam um pouco mais sobre a caminhada de sucesso de João Riel, vou ler agora um breve currículo que não está atualizado. Mas antes disso, eu quero dar as boas-vindas aos pais do Riel que estão aqui, né? E dar parabéns a eles pela educação, por tudo que fazem pelo João Riel. E eu tive o privilégio, eu creio que fui uma das únicas pessoas que esteve presente no dia 12 de dezembro, os pais do Riel estavam lá, eu os conheci aquele dia, de 2018, na Assembleia Legislativa, quando João Riel recebeu a medalha da 54ª legislatura em reconhecimento de todos os deputados, cerimônia que aconteceu no gabinete do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Foi uma honra estar presente. Parabéns, João Riel. E então eu vou ler aqui um currículo, como eu disse, não atualizado. João Riel Manuel Rubler Nunes Vieira Teles de Oliveira Brito nasceu em Tunas, Rio Grande do Sul, uma pequena cidade alemã e pouco antecipada de Soledade. Pós-doutor em Direito Constitucional pela Universidade de Messina, Itália. Mestre e doutor graduado em Direito pela Universidade de Lisboa, Portugal. Pós-graduado em Direito Civil, Processual Civil. Graduado em Direito pela Universidade de Passo Fundo, aos 21 anos. Juiz leigo e conciliador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e na Justiça Federal do Rio Grande do Sul. Juiz mediador e arbitral, fundador pelo Tribunal de Mediação do Estado do Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Sócio fundador do escritório J&J Previdenciário. Professor universitário, palestrante, colunista em periódicos, autor de 16 livros solos e coautor em mais de 130 antologias, distribuídos em mais de 20 mil exemplares ao público leitor. Obteve diversos prêmios, comendas, homenagens, títulos e distinções por suas obras. Membro vitalício de várias academias de letras, institutos e associações afins. Possui uma biblioteca com mais de 3.500 livros
disponibilizada aos interessados. Acredita que na longa vida do aprendizado somos todos peregrinos, o caminhante de hoje e os que aprendem de alguma forma sempre ensinam. Poderá ser o dia de amanhã. Tem por meta ser juiz de direito ou promotor de justiça. João Liel, ele, como eu falei, ele carrega uma bagagem grande como escritor, como poeta, e eu admiro muito João Liel pela idade dele, ser jovem e ser um batalhador, um estudioso. Ele está sempre estudando, progredindo cada vez mais em todas as áreas que ele assume como um cidadão. Então, eu quero dar os parabéns ao príncipe João Liel, que carinhosamente chama assim, tá bom? E agora resta-nos ouvir as palavras do nosso ator principal. A palavra é de João Liel. Obrigado, professor. Obrigado a todos os presentes, a Adélia, depois da sua carinhosa fala, nossa rainha-mãe, né? Então, já que sou príncipe, a você, Elizabeth, doutora Elizabeth também. Então, para finalizar o nosso ato, para seguirmos depois à tarde, eu escrevi algumas palavras aqui, sob pena, devido à emoção, a gente esquecer alguns nomes, algumas falas, porque cada um de vocês que está aqui é muito especial. E se aqui estão, sintam-se compartilhando dessa mesma honra e orgulho que eu estou tendo hoje. Minha saudação luso-brasileira a todos os presentes, na pessoa do dirigente do Instituto Cultural Português, da revista Causótica, da TV Luso-Brasileira e demais empreendimentos, professor Dr. Antônio Soares, sua prestimosa equipe, professora Santa, o Moacir, o Ademir, todos que aqui estão, você já vou chamar o seu nome também, e a todos os demais presentes aqui nesse recinto, de forma muito especial e particular. Família, meus pais que aqui estão, que foi o suporte necessário, que eu consegui no momento certo cortar o cordão umbilical lá do interior de Soledade, eu costumo dizer lá do meio do mato, né, para conseguir estar galgando esses degraus na escada e cada vez estão sendo melhores e mais positivos. Amigos que aqui estão confraternizando conosco. Qual não é a minha alegria em poder estampar a capa dessa importante revista, onde tantos nomes ilustres já passaram, em suas mais de 50 edições. Como seu próprio lema já diz, trazendo um novo olhar sobre a realidade do nosso mundo. Nós somos a palavra. Ali, junto aos textos dos que me honram com as suas companhias, na revista, além de uma análise crítica e muito introspectiva feita pelo senhor do meu conjunto da obra, está uma pequena amostra das minhas produções literárias da mocidade. Como dito, eu comecei a escrever e ler desde muito cedo, somando hoje dezenas de publicações espalhadas por esse nosso mundo de Deus. Carrego comigo fortes laços com Portugal, desde minhas origens pelos descendentes lusos do meu pai e da minha mãe, embora tenham todas as raças dentro de mim, alemães, espanhóis, italianos. Grande parte deles são vindos dos Açores, pelos estudos realizados em Portugal, onde vivi dias inesquecíveis, em especial o mestrado, doutorado e direito cursado lá, as pesquisas genealógicas, a Rosi é uma dessas grandes amigas nas pesquisas genealógicas, realizadas em solo de Camões. Enfim, estar aqui no convívio de vocês e na capa da revista é um coroamento nessa jovem caminhada, que torna meus dias ainda mais felizes e gratos. Eu sou um eterno sonhador, e como dizia Fernando Pessoa, vivem dentro de mim todos os sonhos do mundo. Eu agradeço de forma especial a ti, grande ativista cultural Soninha Porto, pela lembrança, pelo convite feito de estar aqui para estar aqui hoje. Você é especial. Que bom que as letras possuem você em seu meio. E precisamos de você em nosso meio. Muitos de vocês aqui, que
seguindo as pessoas como a querida Adélia, seus passos, suas palavras, brinco no título do príncipe das letras, o que me honra e até envaidece. Mas saibam que se príncipe sou, vocês todos fazem parte do meu reinado imaginário, que visa apenas com as nossas ações engrandecer o nome da cultura, da educação, da escrita, pelas terras fecundas onde andarmos. Não devemos desistir dos nossos ideais. Traçando metas, correndo atrás delas, com perseverança, realizaremos tudo o que desejarmos. Barreiras existem para ser superadas, como você falou. Não há vitória sem luta, e nenhum de nós que está aqui hoje pode dizer que venceu sem antes dizer que muito lutou. Cada um de nós tem a sua luta própria, a sua história. No decorrer dos nossos caminhos, encontramos e contamos com o apoio de pessoas que são fundamentais para a realização das nossas atividades e ideais. Mas, se em alguma encruzilhada dos nossos caminhos, no tabuleiro da nossa vida, nos depararmos com a dúvida entre parar ou seguir, sem pensarmos duas vezes, por mais que encontramos obstáculos, devemos seguir até o final de nossa jornada. Devemos ter em mente sempre que tudo que os nossos sonhos precisam para ser realizados é de alguém que acredite sim que eles possam ser realizados. E nós que aqui estamos somos pessoas que acreditamos e realizaremos todos os nossos sonhos, alcançando assim muito mais sucesso em nossas carreiras. Porque o futuro das letras, da cultura, da educação nos pertence. Devemos ser sim a mudança que desejamos ver nesse mundo, que está de certa forma tão conturbado. Construindo sempre pontes ao invés de buscarmos erguer muros. Érico Veríssimo, que eu considero um dos maiores nomes da nossa literatura, das nossas letras, dizia que nós, como escritores, devemos, em uma época de atrocidades e injustiças como essa de hoje, acender a nossa lâmpada, trazer luz sobre a realidade do nosso mundo, evitando que sobre ele caia a escuridão, propícia aos ladrões, aos assassinos e aos tiranos. Sim, segurar a nossa lâmpada, a despeito da náusea e do horror. Se não tivermos uma lâmpada elétrica, acendamos nosso toco de vela, ou, em último caso, arrisquemos fósforos repetidamente, como um sinal de que não abandonamos o nosso posto. Todos nós marcaremos época por onde andarmos, com as nossas valiosas contribuições culturais, artísticas e educacionais, semeando sonhos, informações e esperanças aos cidadãos do globo com as nossas obras. Castro Alves, também um grande nome das nossas letras, certa vez versou: ó bendito que semeia livros, livros à mão cheia, e que faz o povo pensar, pois o livro caindo na alma é o germe que faz a palma, é a chuva que faz o mar. E parodiando já para o final Camões, que um dia rimou em terras lusitanas, nós também devemos espalhar nosso trabalho por toda parte, se tanto nos ajudar o engenho e a arte. Sigamos, caros amigos, a nossa missão. Há muito, muito ainda a ser feito. Recebo meu abraço de gratidão mais uma vez por aqui estarem. Muita saúde, muita paz e sabedoria. E pela atenção momentânea dispensada por vocês, muito obrigado. Se nos fosse concedido dar títulos também, nós daríamos a João Riel também o título de doutor em soneto e de pós-graduado em linguagem literária. Se não podemos fazer isso, pelo menos espiritualmente lhe demos esta honra. As palavras dele foram ditas com muita elevação e tudo justificam. João Riel, os nossos agradecimentos, os nossos parabéns por esta intervenção,
por este ato. E também quero lembrar que ainda mais merecimento tem este ato, porque os pais dele, que não é costume, se fizeram presentes como os primeiros que vieram apoiar o ato do nosso homenageado. A todos, portanto, os nossos parabéns e muitas felicidades.